que vos debateis, nesse mar de angústias, corações vergastados pela dor do sofrimento incompreendido pelo mundo que não entende o vosso pensar, sacrificados sempre pelos afetos mais sagrados, crucificado pelas dores que tantas vezes vos acicatam o pensamento, a consciência, o próprio corpo. Não, meus amigos, Deus não se compraz no sofrimento de quem quer que seja. Deus não quer a morte do ímpio, quer a salvação dos seus filhos. Deus quer a purificação das almas. Mas como esta purificação só se pode fazer no crisol do sofrimento, eis porque a dor com seu acicate profundo vem despertar as energias do homem, despertar os sentimentos bons que dormem no recôndito de sua consciência. Que venha essa dor abençoada, roteiro único para a felicidade. Quando nosso Senhor Jesus Cristo baixou a este mundo, planeta de provação e de expiação, sem uma culpa a expiar, sem um pecado próprio a resgatar, ele também sofreu, e foi pelo sofrimento, pela dor, que realizou a sua missão na terra. A sua alma sofria, e, por que não dizer, sofre ainda, ao ver a desventura dos seus irmãos, ao ver desordem que leva o mundo a esse caminhar sem rédeas, sem bússola, desordenado, nas intempéries, no calor, na chuva e em toda sorte de tormentos que os cruciam. Meus amigos, nosso Senhor Jesus Cristo, buscando outro meio de regenerar a humanidade, não o pode encontrar, porque a lei de Deus necessitava disso, o de fazer o homem a sua própria evolução, ganhar, em cada dia, pela parcela de progresso realizado, o prêmio de sua obra, o prêmio do seu esforço, e assim sendo, vede bem, se diante de vós tendes uma eternidade, está nas vossas mãos abreviar este tempo. Quanto mais depressa conseguirdes evolução dos vossos espíritos, tanto mais rápido será executar essa tarefa que arredará de vós as provações e as dores. E agora, amados irmãos meus, que é necessário separar-me de vós, neste momento, reuni os vossos pensamentos, concentrai-vos em um ponto único, a prática da caridade espiritual para com os nossos irmãos desencarnados e um pensamento de amor para aqueles que, presos ao cárcere da carne, ainda não podem conhecer as belezas da revelação que os mensageiros do Senhor constantemente vos vêm trazer. Orem, orem, irmãos meus. Prece. Senhor Deus, de infinita misericórdia, de infinita bondade e caridade infinita, os teus filhos reunidos neste recinto imploram, da tua sabedoria, um raio de luz que lhes abra o entendimento para o conhecimento daquela perfeição para que os tens criado. Senhor, abençoa estes teus filhos, este punhado de criaturas que, presas ainda embora ao cárcere da matéria, já procuram, Senhor, abrir uma pequenina fresta para agasalhar alguma coisa além desse mundo de imperfeições. Senhor, a tua misericórdia se tem feito sentir nesta casa, tens permitido que os teus servos dia a dia, amparados nas palavras do Evangelho, possam edificar os seus irmãos, apontando-lhes um futuro mais feliz e, com a palavra de sabedoria, fazer compreender a eles o que quer dizer o sofrimento da terra, o que significa a dor, o que significa a misericórdia, o que seja a pobreza. Nós te pedimos, neste momento, o teu olhar se estenda sobre a terra e em qualquer parte onde se encontre uma agremiação espírita reunida nesta hora, ocupada em implorar a tua bondade para os seus irmãos prisioneiros da terra, bem como para os sofredores do espaço. A tua benevolência se faça sentir sobre todos aqueles que, porventura, não possam sentir uma parcela do teu amor. Um raio de luz bendito ilumine aos que se acham nos hospitais e nos cárceres, atingindo também a todos que estejam acicatados pela dor. A tua bondade se faça sentir neles, a fim de que compreendam a razão das suas dores, para que sejam santificados pelo sofrimento. Sobre as angústias morais, bem mais dolorosas que as dores físicas, alumia, Pai Santo, as consciências endurecidas e ensina ao homem a necessidade de suportar a dor, porque só ela o depura.
A tua bênção repouse em cada um dos teus filhos aqui presentes. A tua paz amorosa paire não só sobre os encarcerados da terra, mas sobre os sofredores do espaço para que possam, nesta hora, alcançar a vossa bênção. Todas estas misericórdias imploramos pelos méritos da infinita bondade do teu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Teresa de Jesus. 195. 7 de fevereiro de 1924. Misericordioso Pai, sê com todos nós neste momento. Caríssimos irmãos em Cristo, tendes aqui presente um dos mais humildes irmãos, há bem pouco dias desatado dos laços da matéria. É meu prazer rever os centros espíritas, onde os amados irmãos meus se reúnem para a meditação da bendita doutrina que alentou a minha existência terrena até o seu último instante. Sede fiéis, meus amigos, sede fiéis à fé jurada. Quando as provações vierem, suportai-as com resignação e fé. Meu corpo, nesta última existência, muito padeceu, muitas angústias e dores o torturavam, mas a caridade do Pai jamais deixou de me acudir e consolar nas grandes dores. Hoje, desperto no outro plano da vida, bendigo os sofrimentos, dou graças pelas dores, abençoo as lágrimas, naquela época derramadas. Rogo a misericórdia de Deus sobre vós todos, nesta curta visita que vos faço, e desejo sinceramente o vosso progresso espiritual. Paz e luz. Calbino. 196. Sede virtuosos. Conferência Mediúnica de Bezerra de Menezes, Max, realizada às 16 horas do dia 10 de fevereiro de 1924, domingo, na Federação Espírita Brasileira. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Quando se recebe uma esmola é do nosso dever agradecê-la, a menos que em nosso coração o sentimento de gratidão não encontre guarida. Por isso, neste momento em que a bondade do Senhor tem impelido seu servo para o cumprimento de mais um dever, a primeira ideia, a primeira frase que deve ressoar aos vossos ouvidos é de gratidão ao nosso Deus, que, lançando mão dos mais vis instrumentos, pode, mesmo assim, fazer grandes obras. A vontade poderosa do Divino Mestre poderia agir, ele tem em si bastante poder e grandeza para testemunhar ao homem, conforme já o fez, a vontade do seu e nosso Deus onipotente, mas, tal é a misericórdia de Deus, que a sua caridade infinita chega ao ponto de utilizar-se das suas criaturas para externar perante outros o seu pensamento, as suas leis e a sua vontade. Passou neste momento uma banda musical fazendo grande barulho. O presidente da sessão pede concentração e Bezerra diz: ninguém se perturbe, amados irmãos. Diante de Deus devemos estar seguros da paz no nosso meio, onde felizmente existe placidez e fé, como ainda no meio do maior bulício, da maior tempestade, dos maiores empecilhos, a nossa voz se deve manter firme e segura, porquanto a verdade é para ser dita a todo momento. Nem procure a voz do mundo abafar a voz de Deus, será debalde semelhante intento, porque a voz do Senhor se fará ouvir desde que a sua santa vontade o permita. Dando graças, pois, ao Pai onipotente, que permitiu a um dos seus mais ínfimos servos vir a este recinto trazer os seus dizeres, os seus conselhos, as suas advertências ao rebanho querido, que aqui se encontra, nesta ocasião, agradecendo a esse bondoso Deus toda a misericórdia derramada sobre nós, vamos confabular um pouco convosco, amados irmãos, em uma palestra íntima, porque, todos irmãos, todos da mesma crença, todos com os mesmos desejos de ajudar e servir a Deus, devemos ter a certeza que o Divino Mestre está conosco, segundo a sua santa promessa. Meus caros irmãos, a doutrina espírita, que em boa hora abraçastes, é digna do vosso amor e da vossa maior atenção. Tendes ouvido e certamente nutris o desejo de conhecer a parte que denominais espiritismo científico, que invadindo o campo puramente experimental, revela ao homem, em prova matemática, as verdades do além,
Tendes ouvido também falar do Espiritismo, como doutrina que procura remodelar o caráter do indivíduo, tocando seu coração, implantando nele as virtudes que a sabedoria eterna lhe outorgou. Sabei, no entanto, que há outro ramo de Espiritismo, pelo qual não deve o homem enveredar, bastando o campo das ciências físicas para terdes a prova experimental. Sabeis que não é por esse lado que deveis aplicar o vosso maior cuidado, o Espiritismo que deveis facilitar aos vossos amigos, já conversando sobre ele, em palestras íntimas, já o consultando para exemplificação da própria vontade e guia dos vossos atos sobre a terra, é aquele que o divino Cordeiro de Deus, baixando ao mundo, veio trazer aos homens, a caridade, a humildade, a justiça e a paz. Esse é o Espiritismo cristão. Pela caridade, amados irmãos meus, sois levados a fazer aos outros exatamente aquilo que gostarias se vos fizessem idênticas circunstâncias. Perante os olhos de Deus, os homens são todos irmãos, são todos seus filhos. Todos os espíritos, todas as criaturas do que baixaram a este mundo de provações, trazem uma tarefa a cumprir, e essa tarefa visa o desenvolvimento mais elevado possível do seu caráter, em sucessivas encarnações. É para esta parte do Espiritismo que visa a caridade, e infelizmente ainda tão mal interpretada pelo homem, que eu chamo a vossa atenção neste momento. Meus amigos, podeis ter as vossas algibeiras recheadas de ouro, podeis gozar da maior abundância em vossas casas, podeis ser liberais com todos que precisam, se, porém, a esses atos de generosidade e filantropia não presidir o verdadeiro sentimento que os deve inspirar, será em vão todo o vosso esforço, todo o vosso cuidado em praticá-los. Buscar louvores, derramar por aí em fora, a mancheias, dinheiro, muitas vezes mal adquirido, isto, meus caros irmãos, não é a verdadeira caridade, porque não há caridade onde o coração não toma parte no gesto. O Senhor ensinou que a caridade deve ser velada, escondida, oculta, de modo que o vizinho não tenha dela conhecimento, e o olhar da providência está sempre sobre aquele que pratica o ensino de Jesus. No entanto, a humanidade ainda deseja que os seus atos sejam vistos e apreciados. Não vos esqueçais, amados irmãos meus, de que a caridade é um dos vossos maiores deveres. Não podeis de forma alguma ser indiferentes à miséria que campeia no vosso globo. Por toda parte indigência, por toda parte miséria, por toda parte o desconforto, a dor, o sentimento de pesar, invadindo as almas, como avalanche que derruba, destrói e calcina. Por toda parte é o que se vê. Se pudesses por um momento transpor as raias a vós traçadas, se pudesses subir, pairando no espaço sobreposto ao vosso mundo e de olhar ao redor de vós, em distância possível que as vossas vistas pudessem alcançar, por mais endurecidos que sejam os vossos corações, eu garanto, eles se enterneceriam pela miséria, moral especialmente, que domina desabridamente o vosso planeta. E no entanto, homens indiferentes, entregues à indolência e à preguiça, protelam para amanhã o que poderiam e deviam já ter feito, anos atrás. Meus amigos, quando me refiro à caridade não quero dizer simplesmente a que mata a fome do corpo, pois bem sabeis não é o corpo a parte do ser humano mais nobre, mais necessitada, não é a essa caridade que vos compete dar o vosso principal cuidado, mas a que beneficia o espírito necessitado de progresso. Se o vosso corpo necessita de pão, o vosso espírito é mendigo de luz. Porém sois homens, e não conheceis de perto estas coisas, os vossos olhos carnais não podem distinguir além do corpo espesso em que o vosso espírito está recluso, entretanto eles se enchem de piedade quando veem, por exemplo, uma criança esfarrapada a mendigar o pão, queimando os pés nas pedras calcinadas do sol alpino. Se, entretanto, em lugar de atenderdes somente às necessidades do corpo, penetrarem os vossos olhos no interior dessa criaturinha, deparareis um espetáculo horrendo e lancinante, tal o grau de miséria moral que ali reside.
Se possuís um coração sensível, se não sois criaturas destituídas de qualquer sentimento de bondade, como fogo de reconhecer, concorrereis naturalmente para atender de preferência às necessidades desse pobre espírito, desamparado e obscurecido. Este foi o ensino que Jesus trouxe ao mundo, e é o ensino que nos dá a lei do Pai. Se o sol no espaço brilha para todos, se a luz no firmamento se mostra cintilante aos vossos olhos, não só para vós, mas também para estes, é evidente que a luz do Espírito deve beneficiar também a todos, espancando as trevas, substituindo-as pelas claridades que do infinito descem. E é isso que se encontra no vosso mundo, é isto que acontece, amados irmãos meus. Não penseis, entretanto, que busco tornar maior a vossa responsabilidade do que de fato ela é, enganai-vos se tal supondes. O vosso dever é este: onde levardes o pão material deveis levar também a esmola do Espírito, bem mais valiosa, pois que é o alimento da alma imperecível. Meus prezados irmãos, falei-vos ainda há pouco das virtudes capitais que o espírita deve pôr em prática: a justiça, a paz, a caridade. Não quero, entretanto, deixar de fazer notar que a essas virtudes sublimes sucede imediatamente a humildade, que as deve acompanhar. Meus prezados irmãos, não vos iludais, cada um de nós, quando encarnado neste mundo de tentações, de misérias, de corrupção, de vaidades, possui dentro de si, e tantas vezes em grau bem desenvolvido, o sentimento do orgulho que aniquila os melhores planos, que põe por terra as melhores tentativas, que esmaga os melhores sentimentos. Ele se oculta, qual serpente venenosa, no íntimo da vossa consciência, lá se aninha, lá prolifera, lá cria raízes e afinal de contas, quando pensais que vos dirigis a vós mesmos, é ele, o orgulho, a serpente daninha, que está dominando, dirigindo todas as vossas ações. Meus amigos, qual o remédio contra esse mal? A humildade, mas atentai bem, é preciso ser humilde não somente parecer que se pratica essa virtude ideal. Ser humilde é sentir de fato diante da natureza inteira, diante do mundo que nos olha, diante da justiça divina a nossa pequenez, é compreender que por nós mesmos nada podemos fazer, saber que se é capaz de realizar grandes obras, porém, pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela intuição dos bons espíritos, soldados dedicados ao bem, e jamais pelo valor da criatura. Ser humilde não é ser uma criatura incapaz de realizar um grande ideal. As almas humildes são as únicas que compreendem os grandes ideais e, quiçá, as únicas em situação de pô-los em prática. Isto porque orgulhosos, mal têm diante de si um grande empreendimento, já procuram antegozar as glórias para suas personalidades, prelibando os louros fúteis, os encômios e os aplausos das multidões. O humilde busca esconder-se como a violeta rastejante, mas nem por isso deixa de empregar todos os seus esforços para que a obra que o Pai lhe confiou, seja executada, procurando desta forma, submissamente, cumprir o seu dever, porque sabe que baixando a este mundo consigo trouxe compromissos, talvez bem pesados, mas que têm de ser realizados, dentro das forças que o Senhor lhe concedeu. A criatura humilde não desdenha do seu próximo, a criatura humilde procura servir ao seu irmão na ocasião oportuna, pelo prazer de fazer o bem e não pelo gozo, antecipado muitas vezes, dos aplausos que a multidão manifesta àquele que então se transforma em foco diante dos seus olhos, pela realização de um grande feito. A criatura que é modesta não recua diante do seu dever, e quando executa diante das massas a sua personalidade não se impressiona, vai, segura, cumpri-lo confiante no amor de Deus, confiante na proteção, que não lhe faltará. Sede caridosos, sede humildes, queridos irmãos meus. Outra virtude, amados irmãos meus, que deve presidir a todos os atos da vossa vida, e a justiça das vossas ações, o acerto das vossas inspirações, a correção do vosso procedimento.
O homem justo tem a certeza de que Deus o aprova, de que Deus está contente com ele, malgrado todas as suas imperfeições. E o que significa, amados irmãos meus, proceder com justiça? Bem difícil definição para o homem. Quantas vezes não recua ele do seu próprio dever, pensado que assim não está procedendo injustamente? Ah! Não posso julgar e por conseguinte não julgo. Mas, amados irmãos meus, se é dever proceder com correção diante dos homens, dando testemunho de que aquele mal não pode ser aprovado, por que fugir do cumprimento do dever? Nas circunstâncias mais críticas da vossa vida, não julgueis para não serdes julgados. No entanto, quando por um dever de consciência o homem sente necessidade de manifestar sua opinião contra este ou aquele ato de aparente injustiça, deve proceder com critério, pondo-se em oração, elevando seu pensamento a Deus, suplicando inspiração para a dúvida, e o que receberá a intuição que certamente baixa do céu, e assim dará seu voto sem temor. Meus amigos, bem sabemos que, perfeito só Deus, sabedoria infinita só Ele, pureza absoluta só Ele. No entanto são de nosso Senhor Jesus Cristo estas palavras: sede santos porque eu sou santo. Como compreender, como conciliar este ensino com a triste condição da humanidade? Sabeis que a natureza do homem é fraca, incapaz de saber resolver com justiça e perfeição este ou aquele ato. Como cumprir o preceito do Divino Mestre: sede santos porque eu sou santo? Muito facilmente, amados irmãos meus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo proferiu estas palavras, jamais teve em vista que o seu conselho pudesse ser inteiramente realizado pelos que o ouviam, isto é, naquela encarnação pudessem os judeus tornarem-se perfeitos, como ele. Nessas palavras está a afirmação mais categórica da imortalidade da alma e do seu aperfeiçoamento, porque o Senhor não aconselhou nem podia aconselhar coisas impossíveis, e se o Pai não quer sacrifício, claro está que todos atingiremos a perfeição, mais dia menos dia. Mas o culto dessa santidade, o exercício das virtudes básicas da vossa doutrina, o contínuo procurar fazer o bem, dever exercitar o homem por tal forma, de modo que pouco a pouco se vá aproximando dessa santidade que o Divino Mestre lhe apontou. Já compreendeis, perfeitamente, que todos atingirão a altitude moral em que se encontram os grandes seres desses mundos que a vossa imaginação nem sequer pode delinear. Não é possível, porém, meus queridos irmãos, atingi-la nesse curto período de vida, em que presentemente vos encontrais. Tudo é relativo, haveis um dia de ser santos porque Deus e suas palavras não podem falhar. O que nosso Senhor Jesus Cristo exige de vós neste momento, na existência que todos vós desfrutais, por misericórdia de Deus, é o exercício constante da virtude, pelo domínio dos próprios vícios e a prática interna e externa dos sentimentos nobres. Este aqui deve ser o vosso lema, o vosso alvo. Olhai sempre para frente, procurai saber onde se encontra o vosso dever, qual a ação que vos cabe praticar nesta ou naquela circunstância e, uma vez certos do vosso dever, jamais recuar, mas caminhar para frente no desempenho da vossa tarefa, convictos de que não vos achais sós. Ordinariamente, quando o homem tem iniciado grandes obras, de um momento para outro, sente-se desfalecer. Diz ele: foge-me assistência dos meus bondosos guias, sinto-me abandonado. Se este pensamento atravessar a mente de qualquer de vós, lembrai-vos das palavras do Divino Mestre: não vos deixarei órgãos. Tendes um Pai que vela incessantemente e eternamente por vós, tendes irmãos dedicados nas outras esferas, cuja preocupação é cuidar da vossa elevação, porque a vossa fé tantas vezes vacila. Jamais, meus irmãos, jamais aquele que eleva o seu coração a Deus em prece fervorosa, pedindo o seu apoio, a sua direção, por considerar-se incapaz de dirigir-se por si mesmo, jamais sentirá essas indecisões, essa dúvida, porque sobre o que implora com perfeita fé,
baixam sempre as claridades do céu. Traçai, pois, a linha do vosso dever, compreendei a situação em que vos encontrais. Ontem um passado negro que, se surgisse de súbito diante dos vossos olhos, vos arrancaria gritos de pavor. A misericórdia de Deus tem impedido que esses quadros tenebrosos que, graças a Ele, já se foram, não venham perturbar os vossos espíritos. Se pudesses ver as cenas negras das vossas vidas anteriores e observar os compromissos assumidos no espaço para a reabilitação dessas consciências pecadoras, melhor compreenderíeis a situação em que vos encontrais. No entanto, amados irmãos meus, muitas vezes vossa vontade se afrouxa a caminho desse ideal supremo que é o objetivo real da vida, a perfeição dos vossos espíritos. Sentimos que vacilais, parece que a vossa cruz se vai desprender dos vossos ombros, cair, mas vós é que procurais lançá-la fora. Entretanto, caros amigos meus, tendes na vossa vida diária um exemplo significativo para o caso. Quando um homem quer ilustrar o seu espírito, busca os meios de o fazer, nos livros, nas páginas que ocultam os segredos da ciência. Ele medita, reflete, estuda, aprende. Se o homem jogar para longe esses livros, entendendo que a ciência não está ao seu alcance, claro que a sua ilustração parará em meio. Se ele, no entanto, não obstante as dificuldades que o cercam, continuar o seu estudo perseverante, procurando extrair daqueles livros os conhecimentos que eles contêm, a sabedoria que encerram, esse homem colherá os frutos do seu labor, será em pouco tempo um ilustrado, podendo ensinar aos outros aquilo que aprendeu. Igual prova tendes no que diz respeito ao trabalho pesado. O homem que se dedica ao trabalho pesado, digo físico, metodicamente certo, desenvolverá sua musculatura, tê-la-á bem mais resistente do que aquele que se nega à prática desse exercício, necessário à sua educação física. Da mesma maneira, amados irmãos meus, na educação do espírito, o homem tem necessidade de aperfeiçoar cada vez mais a sua reflexão no cadinho do sentimento, da dor, mas, se ele nega a colaboração do seu espírito, a sua evolução estaciona aí. Então, a consequência não se fará esperar, o seu trabalho correrá moroso, sua vida não terá aquela alegria dos que sabem confiar em Deus no sofrimento, dos que compreendem que o vosso mundo é dos efeitos e a causa pertence a outros planos. Queridos irmãos meus, não vos deixeis acorrentar por essas tentações passageiras de revolta, de que os vossos espíritos de vez em quando são acometidos. Procurai crescer, procurai evoluir, procurai ser retos, nobres, justos e humildes, e quanto possível crescer em sabedoria diante de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, neste mundo, teve mais de uma vez de se encontrar com os príncipes da ciência. Quando na aparência apresentava-se com a idade de 12 anos, pela primeira vez se pôs em frente aos doutores do seu tempo, os príncipes e sacerdotes, que eram os doutores da lei, e eles emudeceram diante da criança. O Cristo aí exemplificou que a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto, aquela que ensina a criatura a meditar sobre a causa por que se encontra neste mundo, que ensina a realizar todas as obras de acordo com o seu ideal, sem jamais fugir às responsabilidades dos atos praticados em encarnações anteriores, dos quais tem de levar efeito resgate, na encarnação atual. Quando tiverdes cumprido assim o vosso dever, quando o espírito, se desprendendo da matéria, puder penetrar o seu olhar no mundo invisível, terá a verdadeira visão da vida. Como vós palmilhei este plano em que vos achais, também muitas dores, muitas decepções suportei, mas a par delas muitas alegrias justas. Deus jamais me negou a compensação. Se eu sofria, havia alguém que sofria comigo, e essa sociedade se torna bem suave a quem carrega a sua cruz. Mas, amados irmãos meus, a verdadeira vida não se encontra na terra, o verdadeiro sofrimento também não tem aí sua morada. E se possuísseis todos, como é certo possuírem alguns neste recinto, o dom da vidência, capaz de divisar o que se passa no além,
prestando boa atenção ao que vos rodeia, auxiliados por uma concentração menos frouxa, divisaríeis os quadros que eles naturalmente estão apreciando, podendo então formar uma ideia do futuro que vos aguarda, se bem souberdes cumprir como vosso dever. Podereis apreciar o que se desenrola em plano não muito afastado do vosso, porquanto não podeis divisar as esferas mais distanciadas. Vultos trajando de branco, com a fronte banhada de suor, curvados ao peso de instrumentos de trabalho, postos sobre os ombros, com as suas fisionomias alegres, prazenteiras e satisfeitas, caminham para prestarem contas do seu dia de trabalho àquele que é competente para os dirigir. Aproximam-se dele, mostram o trabalho realizado. Adubaram a terra, semearam, a semente brota, frutifica, estão alegres, regozijam-se com aquele que os dirige, porque terminaram a tarefa do dia. Do outro lado, um quadro menos consolador se divisa, rostos abatidos, fisionomias contrafeitas, demonstrando contrariedade ou remorso. Aproximam-se e, perguntados pelo que fizeram na sua tarefa, responderam: cansamos no meio do trabalho, por nos faltarem as forças, pelo que, o nosso trabalho ficou em meio. Como? Indaga aquele que os dirige. Quando partistes recebestes o mesmo sustento que estes, no entanto não soubestes cumprir com o vosso dever. Olhai, aqueles voltaram alegres, cansados do trabalho, é certo, porém satisfeitos, tendo impressa nas suas fisionomias a satisfação do dever cumprido, ao passo que vós, cabisbaixos, tristes e pesarosos, vindes confessar que o vosso dever não foi executado. Amados irmãos meus, nos quadros que acabo de descrever, e que o médium experimentado pôde constatar pela experiência adquirida no desenvolvimento de sua mediunidade, se vê a alusão clara e patente da vossa vida neste mundo. Quando daí partirdes e tiverdes de comparecer perante o Senhor, que tomará contas da vossa tarefa, voltareis satisfeitos, alegres e prazenteiros, estampada no rosto a impressão suave daquele que sabe que está no agrado do seu Deus ou, então, cabisbaixos por terdes de dizer ao Senhor da vinha, não me foi possível executar o trabalho, devido às tentações, os trabalhos do mundo, os prazeres, tudo isso atropelou meu espírito e eu, fraco, me acovardei e por isso só ficou cumprida uma parte do meu dever, a outra ficou por terminar. A estes o que acontecerá? Serão expulsos de diante do seu mestre como réprobos, lançados para longe deles, sem amparo, sem arrimo, sem conforto. Não, amados irmãos meus, pois que assim não se executaria a justiça divina. Serão então premiados como os que cumpriram com o seu dever. Igualmente não porque a justiça de Deus é inflexível. O que lhe acontecerá, pois? O mestre que tudo dirige lhes dirá: meus filhos, como aqueles outros vossos irmãos quisestes uma tarefa, e partindo para a terra levastes incumbência de realizar uma empresa que não estava além das vossas forças, pois que o pai não sobrecarrega seus filhos senão do peso que lhes é permitido suportar. Voltastes, no entanto, tendo cumprido somente em parte o vosso trabalho. A verdade é que ele ficou incompleto e precisa ser terminado. Assim, vós que falestes por não terdes acabado a vossa tarefa, alegastes este e aquele obstáculo, mas aqueles também tiveram de lutar com os mesmos obstáculos, por isso voltareis, novamente, para concluirdes o trabalho. É assim, meus amigos, que se realiza a vontade de Deus, sempre regida pela mais inflexível justiça, aliada à doce misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que não expulsa o seu Filho, não o lança fora, pois que baixou a este mundo, justamente, para nos ensinar que quando as ovelhas estiverem guardadas no aprisco e só uma se desgarra, deve o pastor galgar montanhas, vencer florestas, correr embora os maiores riscos, seguir em procura da ovelha desgarrada e trazê-la para o redil. Esta é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e vós deveis assim proceder. Meus irmãos,
Quando errardes, quando a vossa fraqueza vos induzir a esta ou aquela falta, lembrai-vos da frase do Divino Mestre: voltai atrás, reparai o mal praticado, sem vacilar, porque só assim tereis o coração limpo diante do Senhor, e a vossa inteligência mais esclarecida. Deus não tem preferência pelos seus filhos. O seu amor, a sua dedicação, os seus cuidados, serão iguais para todos, e se alguns parecem ser melhor dotados de inteligência ou de coração do que vós mesmos, não é privilégio, meus amados irmãos, é porque estas criaturas se puseram nas condições de melhor receberem as esmolas do céu, e se vós vos puserdes nessas mesmas condições, também recebereis igual quinhão. Queridos irmãos meus, quanto é doce e agradável estar convosco por algum tempo. Não me podeis ver, mas sabeis que estou presente neste momento em que minha alma se abre diante de vós, procurando encorajar-vos no cumprimento do vosso dever, tal qual comigo fizeram aqueles que se encontram nas esferas superiores quando eu palmilhei essa mesma terra em que vos encontrais. Sinto a vossa impressão sobre mim. Sinto que a vossa inteligência busca guardar na memória estas minhas singelas mas sinceras palavras, que por outros lábios me é dado proferir, e a minha alma se regozija e se alegra quando tão amiedadamente vos lembrais de mim, quer nas vossas preces, quer pela confiança que depositais no vosso dedicado irmão. Sinto que devo partir, porque sabeis este meio não me é próprio, nem penso aqui permanecer por muito tempo. Quando a vossa boa vontade me atrair, quando o vosso desejo sincero de ouvir a palavra do vosso velho amigo, pobre de luzes, é certo, mas rico do amor de Deus, quando a vossa caridade chegar ao ponto de recolher estas palavras pronunciadas com a melhor das intenções, suplicai diretamente ao bondoso e divino Mestre, porque a um aceno seu todos nós desveladamente acudiremos e assim estaremos prontamente convosco. Despedindo-me de vós neste momento, eu vos desejo toda a paz, todo o conforto espiritual, toda a luz. E ainda uma vez a palavra do Divino Mestre, na parábola do bom samaritano, vai e faze da mesma maneira. Se não todos, ao menos a maioria dos presentes, sabem que nosso Senhor Jesus Cristo quis, nesta parábola, revelar ao homem quem era o seu próximo. Porque a ideia do mundo se estreitava ao círculo da família, dos parentes e dos amigos, e somente a estes se devia prestar caridade, se devia amor, quando bem sabeis que não é assim. No vosso mundo todos são filhos de Deus, todos são guiados de nosso Senhor Jesus Cristo que os deverá um dia entregar, salvos e redimidos, aos pés do Criador. Portanto, amados irmãos meus, se Deus é um, se o Cristo é um, como é que vós podeis dividir de tal forma que não possais amar-vos uns aos outros? Se vos apraz a minha palestra, se as minhas palavras vos confortam, perdoai-me, se termino com as palavras do apóstolo bem-amado: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Max. Dr. Bezerra de Menezes. 197. 12 de fevereiro de 1924. Paz entre todos vós, em nome de Jesus. Pelos frutos os conhecereis, são palavras do Divino Mestre, e estas palavras ainda hoje soam aos nossos ouvidos, quando examinamos a situação em que se encontra o vosso planeta. A Terra formada pela mão do Senhor para habitação de espíritos em provação, para encarnação de espíritos em expiação, todavia beneficiada pelo Criador com tão preciosos dons da natureza, na variedade das suas produções, na beleza das suas correntes marítimas, nos panoramas belíssimos das suas montanhas, nas florestas virgens verdejantes. Um contorno encantador entre o céu e a terra, enfim nos horizontes vastos que se destacam quando, olhar em frente, parece-nos o céu ligar-se ao mar. Esta terra fundada por Deus para tantas belezas e promessas auspiciosas, foi destinada à encarnação de espíritos, para o desenvolvimento das suas faculdades mentais, para a cultura dos seus princípios de moral, incutidos nesses mesmos espíritos e tão mal cultivados pelo homem.
Quando lançamos nossas vistas sobre a terra e divisamos a obra do Senhor tão mal cuidada por aqueles que a deviam estremecer, nos entristece o ser, pensando que outros podiam ser os frutos das árvores aí plantadas. O espírito do homem, repelindo as insinuações de seus guias para conduzir-se pela rota a que encaminha ao bem, não se entretém em examinar a natureza e seus panoramas delicadíssimos, porque se assim o fizesse sentiria a mão do Criador em cada uma das flores, em cada árvore, em cada um desses elementos que Deus formou para gozo e propriedade do homem. Pelos frutos as conhecereis, disse o Divino Mestre, árvore plantada na terra para produzir, frutificar e dar boa sombra, inutilizada pelo pouco cultivo que a si própria se dá. Nem assim pode ser julgado o vegetal em si mesmo, porquanto se necessita apenas de ar, de luz e da terra que o Senhor lhe deu gradativamente, contudo, depende do cuidado do homem. Mas o próprio homem, espírito livre, Deus concedeu o livre-arbítrio e uma razão firme, para discernir e escolher o caminho do bem ou do mal. Esse homem, desprezando os cuidados de seus amorosos guias, desleixa a atenção sobre si mesmo, por forma que, na época oportuna, em vez de dar frutos sazonados para o bem, produz aquele que envenena seu semelhante, e muitas vezes nada produz. Meus amigos, pela justiça seria o homem julgado impiedosamente e bem depressa voltaria o seu espírito a penetrar as regiões inferiores, onde sofreria os horrores de uma existência perdida, acerbo e principal castigo dos seus crimes, mas não acontecerá assim em tão breve e curto espaço de tempo, porque se Deus é justiça inflexível, é também misericórdia infinita. Constantemente descem mensageiros, espíritos prepostos para vigilância do que se passa entre vós, cuidando com inteligência, com carinho, com amor e sobretudo buscando tocar as fibras das vossas almas. Eles se aproximam procurando vos encaminhar, procurando adubar a terra que vos cerca para que possais dar frutos. Ó, meus irmãos, não sejais rebeldes, não sejais ingratos, ouvi o carinhoso chamamento dos vossos guias, ponde-vos em condições de poder ouvir os seus conselhos salutares a fim de que, pela influência do seu amor, possais de agora em diante dar frutos e frutos sazonados e bons. Nem para outro fim baixastes a este mundo. Sabeis, meus irmãos, quais são os privilégios do Espírito? A caridade, a misericórdia, a longanimidade, a benevolência, outras tantas virtudes opostas ao orgulho, sendo que a chave de ouro que fecha todo este conjunto de belezas imortais é a humildade. Meus irmãos, o vício contrário à humildade, o orgulho traço, é uma mancha negra que envenena o coração do homem. Desde o instante em que essa serpente venenosa penetra o seu coração, aí dele, o veneno lhe corre pelas veias, nulificando as suas energias. Sede carinhosos e vigilantes convosco mesmos, a fim de que o vosso todo seja humilde, o vosso coração cheio dessa virtude serena que caracterizou o Divino Mestre, e depois então de terdes um coração humilde e puro, consagrado ao Senhor, esperei pelo fruto bom que, a seu tempo, virá. Meus irmãos, para que tal aconteça, para que as bênçãos celestiais caiam sobre vós convertendo o orgulho em humildade, transformando o egoísmo em amor do próximo, vamos fazer, juntos, uma oração. Elevemos os nossos pensamentos ao Senhor. Faz-se a prece. Teresa de Jesus. 198. 26 de março de 1924. Resposta ao Dr. R.L. Nada é estável neste planeta. O que hoje parece sólido, inamovível, amanhã poderá revelar-se fraco e vacilante. Ninguém, portanto, verdadeiramente sensato, deve edificar obra que o deseja tornar indestrutível, sobre os frágeis alicerces das precárias condições humanas. Por que esperar que outros possuam atributos inalienáveis na terra, quando as coisas eternas e infalíveis são inerentes à eternidade? Acaso terás tu, humano e fraco como o comum dos homens, a posse inteira das qualidades morais que exiges dos outros,
iguais a ti. Meu filho, a verdadeira ciência é aquela que ensina o homem a procurar as coisas infinitas, que são o verdadeiro patrimônio da alma e das quais as coisas finitas são meros acessórios temporais. Não se perturbe o teu espírito com as preocupações loucas que provocam situações penosas e injustas. Se esse coração de mulher é teu, em breve terás a prova decisiva. Se não é estultícia da tua parte basear sobre tão fraco alicerce o futuro da tua existência presente e talvez eterna. Aguarda com calma os acontecimentos que se vão desenrolar e que há de pautar a resolução próxima que hás de tomar na vida presente. Paz ao teu espírito. Tiago 199. 28 de fevereiro de 1924. Glória a Deus, paz aos homens e a todos os seres de boa vontade. Meus amigos, o coração vazio é como a casa desabitada. O prédio abandonado pelo seu dono, descuidado, por melhores que sejam as condições em que se tem encontrado até então, sentirá em breve o efeito desse desleixo. A erva daninha crescerá e medrará no seu terreno, as serpes, os insetos nocivos, nas suas paredes, nas suas dependências farão morada. As aves noturnas nele farão seu agasalho. Lúgubre será o seu aspecto, sem asseio. Esburacada pela ação do tempo e das chuvas, serão as suas paredes, e ela, que dantes apresentava uma feição bela majestosa entre as suas congêneres, em breve não passará de um pardieiro infecto. Assim o coração do homem, vazio de afeições nobres, ele dará entrada aos maus sentimentos. Sem o amor de Deus, da justiça e da verdade, nele farão morada o egoísmo, o orgulho, a inveja, que darão nascente aos mais horripilantes pecados. Não deixeis, pois, vazios os vossos corações. Enchei-os de caridade e amor e nele vicejarão os bons sentimentos, que darão fruto nas boas obras que realizareis. Paz e luz. Max. 200. 25 de março de 1924. Amados irmãos, paz e luz sejam convosco. Muitas vezes temos repetido o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo contido nesta frase abençoada: amai-vos uns aos outros, preceito divino em que se baseia o Espiritismo cristão, fonte de tantas bênçãos quanto podem atestar os corações sofredores. Meus amigos, quando penetrais neste mundo de provações e expiações, o vosso espírito vem preparado para as maiores dores e provações, voluntariamente escolhidas no espaço para o vosso progresso espiritual, para a evolução do vosso ser, para a purificação da vossa alma. Chegando a este mundo de provações, envolvidos no turbilhão das tentações com que vos encontrais a cada passo, muitas vezes de espírito, cercado por essas mesmas tentações, que fazem empanar o brilho da luz, vê enfraquecer a força moral de que dispõe. É certo que Deus a ninguém sobrecarrega com peso superior às suas forças, e sendo assim as nossas lutas, as dores cruciantes que a todos nos sobrevêm podem e devem ser suportadas com serenidade. Recordai sempre as palavras do Divino Mestre: filhos, amai-vos uns aos outros. Não vos habitueis a ver em cada sofrimento um mal, não vos habitueis a amaldiçoar a dor, porque ela é que nos aproxima do Divino Mestre. Meus amigos, as palavras do Evangelho que tivestes hoje sob as vossas vistas e sobre as quais versou o vosso estudo, devem recordar-vos de que deveis banir do vosso espírito toda a ideia de vingança para com aqueles que vos fazem sofrer, para com aqueles que vos injuriam, ofendem física ou moralmente. Há dores morais bem mais fundas, meus amados irmãos, dores bem mais lancinantes, bem mais difíceis de serem suportadas, do que as dores físicas, são aquelas que ferem de preferência o coração, as que repercutem no íntimo das criaturas, no íntimo da consciência, são aquelas que afetam os sentimentos mais puros tantas vezes violentados por expressões injustas, juízos mal fundados, por situações criadas por aqueles infelizes que vos procuram cercar de dificuldades,
a fim de que não possais levar avante a tarefa que escolhestes. Essas ofensas e injúrias refletem sobre vós de tal maneira que muitas vezes conseguem apagar o foco de amor que deve existir dentro dos vossos corações. E então, nestes momentos de tribulação, eu concito os vossos corações a que se mantenham firmes e pacientes no sofrimento, parta ele de onde partir, surja de onde surgir. Demais, a época é de provações, atravessais uma etapa de evolução do planeta e consequentemente da sua humanidade, fase movimentada e penosa. Os que se encontram à frente da propaganda da doutrina, os mais dedicados e fervorosos, os mais confiantes e crentes serão assediados de tal forma que se o seu espírito não se mantiver iluminado pela luz que vem de cima, naturalmente, se deixarão enfraquecer, entibiar. Por isso é muito proveitosa para vós a convicção inabalável de que tendes irmãos mais poderosos que vos amparam contra os inimigos da luz, quando vos achais nas condições de receber esse amparo. É orando e pedindo que vos pondes nessas condições. Deveis estar preparados a todas as horas porque as hostes das trevas, os vossos infelizes irmãos invisíveis, não podendo compreender que a salvação se encontra na luz e no bem, e não no mal e na treva, vos cercam por todos os lados, tomam a vossa frente, procuram embaraçar os vossos passos. Mas ficais certos, quando isso acontece é porque estáis na trilha que deveis seguir. É claro que se tivesseis agindo de acordo com os seus desejos certamente não vos perseguiriam. Se vos causam malhas físicos e morais é porque as vossas ações não são do seu agrado. Quereis pautar os vossos atos de acordo com os desejos dos pobres cegos? Certamente que não. Daí, como conciliar esta situação? Como proceder para que possais abafar esses impulsos que eles vos sugerem? Recorrendo ao fundo de reserva interior que Deus depõe no íntimo das vossas consciências, recorrendo à prece, recorrendo aos sentimentos de piedade, de tolerância e de amor, para com eles. Porque se de fato existir em vós, uma parcela só do último afeto será o bastante para apagar toda a fogueira de ódio. Eles lançarão dardos envenenados sobre vós, mas o nosso concurso vos amparará. Lembrai-vos sempre de que os homens na terra são muitas vezes instrumentos de que se servem os fracos do espaço para atrapalhar as suas obras, confundir os que procuram seguir o bom caminho. Estai vigilantes e atentos, vigiando também aqueles que vos cercam, porque se alguns dispõem de força moral para resistirem ao sofrimento, muitos bequeiam, e a estes deveis ajudar mesmo com sacrifício, oferecendo-lhes um pouco de vós mesmos. Lembrai-vos sempre dos mais fracos, por mais necessitados, procurai ampará-los na sua fé, fazendo-lhes compreender que essas provações, essas dores, são o início imprescindível para todo o que quer progredir. Infundi-lhe uma parcela desta centelha que existe em vós mesmos, porque é neste sacrifício constante de todos os momentos, que conseguireis baixar a graça do céu e Deus vos abençoará. Filhinho, terminando repito a frase do discípulo amado com que iniciei a minha saudação, amai-vos uns aos outros, conforme o mandamento do Divino Mestre. Que a paz bendita esteja com todos vós e que ao vos retirardes deste recinto, leve cada um dentro de si mesmo, o propósito firme de melhor servir a Deus para melhor amar ao próximo, esquecendo-se um pouco de suas próprias dores. Paz e luz convosco sejam. Célia. 201. 1º de abril de 1924. Resposta a J.G. Jesus, o Filho dileto do Pai, prostrado sobre sua face, orava, buscando receber dele a força no transe extremo que se aproximava. A oração é a força do cristão. Não podereis receber do Espírito amado, que partiu recentemente para o além uma palavra por enquanto. Deixai-o na graça do Senhor. Rogo-vos, porém, humilde servo do Senhor Jesus, pelos seus méritos infinitos, que modereis a vossa dor, aceitando resignado o cálice de provação que vos tocou nesta existência de dores. Sabendo que a bondade de Deus, sua imanente justiça e caridade,
excedem toda a compreensão humana. Buscai nele a consolação para a pena que sofreis, certa de que, esse acontecimento que o vosso coração de mãe, ferido tão dolorosamente, foi o cumprimento da lei imutável que rege os planos da providência, lei sábia, lei justa, lei de amor. Paz ao vosso coração, luz ao vosso espírito. Max. 202. 1º de abril de 1924. Amados irmãos meus, paz e luz sejam convosco. É muito belo o estudo do Evangelho porque ele encerra a vontade de Deus. Desde a vinda do Cristo ao mundo cuida Deus de aproximar de si o homem, revelada ao homem pelo Verbo divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Já muito antes, os profetas do Senhor foram encarregados de cuidar dessa aproximação. Ela, porém, teve a sua realidade mais completa com a descida do Verbo do Senhor a este planeta. Para que se faça essa aproximação do homem com o seu Deus, necessário é que o seu coração se transforme, desprezando o que é falso e ilusório, para dar acolhida somente ao que é verdadeiro e positivo. Meus amigos, o Cristo entre vós cuidou sempre de tornar patente aos vossos olhos as coisas reais como de fato elas são, para que possais medir os vossos atos, as vossas palavras e até os vossos pensamentos. Jesus não veio destruir a lei e sim cumpri-las e interpretá-la na capacidade do povo daquele tempo, pois que, como o homem a entendia, ela era coisa dura, de difícil execução, porquanto se assemelhava um pouco à violência, atendendo aos hábitos daquela gente, ainda selvagem nos seus pensamentos, na sua evolução. Mas com o correr dos tempos, pouco a pouco, a evolução da humanidade se vai solidificando de forma a melhor poder compreender os dizeres da lei daquele tempo. Assim sendo, não vos cinjais à letra da escrita, dando preferência ao espírito que dela promana. Atendei que Jesus, quase sempre, falou por parábolas e dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, querendo ele dizer, aquele cuja inteligência já tem capacidade para aproximar a ideia da verdadeira interpretação, que ouça e entenda. Deveis cuidar do vosso interior, e se o vosso corpo, que é provisório, necessita de cuidado especial para que a vossa presença seja aceitável e não se torne desagradável ao meio em que vos encontrais, tanto mais o vosso interior necessita de cuidado para que, pouco a pouco, os seus defeitos, os seus vícios, as suas máculas, que mancham a consciência, possam ser substituídas pelas virtudes que purificam o interior, santificam os corações e enobrecem o espírito. São estas virtudes principais, meus amigos, a humildade, a caridade cristã. A criatura humilde não busca se vingar, não busca fazer predominar a sua própria vontade, antes pelo contrário, está sempre pronta a buscar onde se encontra um conselho ou um ensinamento para pôr em prática em sua própria experiência, procura afastar de si as tentações do orgulho, compreendendo que nada sabe, lembrando-se sempre de que o Divino Mestre declarou: nenhum dentre vós é mestre. Assim sendo, procurai estudar com interesse a palavra do Evangelho porque nelas o Divino Mestre vazou os princípios da vida eterna. E de fato assim é, a letra esconde o verdadeiro sentido, a interpretação legítima da verdade que ela oculta. Buscai, pois, entender as palavras do Divino Mestre, compreendendo seu sentido oculto. Quantas vezes repetiu o Senhor: eu sou o caminho. Podeis tomar ao pé da letra esta profunda revelação? Bem sabeis, quando Jesus assim falava queria dizer que só pelos seus ensinamentos poderá o homem ter o mais alto conceito de Deus, e por isso mesmo, só quem seguir os seus passos encontrará a vida eterna. Recordai-vos também que ele disse: eu sou a porta estreita, isto é, todo aquele que der fiel execução aos seus ensinos, assimilando-os, compreendendo-os, encontrará do lado oposto a verdadeira ciência, a ciência do bem. Também ele disse: eu sou a água viva, quem dela beber jamais terá sede. Sabeis, meus queridos amigos, quando Jesus assim falou quis dizer: aquele que assimilar a sua doutrina,
Aquele que puder aprendê-la, fazer dela seu alimento espiritual, esse sentirá refrigerada sua alma e estará em condições de aperceber-se das verdades eternas. Assim, pois, amados irmãos, confiados nas palavras do Senhor, ficais prontos